Hoje eu vou contar como eu descobri que o meu namorado, há 3 anos, tinha uma namorada. Há 8 anos. Então, tudo começou no dia 12 de junho desse ano. Que ele chegou aqui em casa pra jantar às 3 da tarde. E aí, quando deu, mais 6, ele falou que queria ter um negócio do trabalho pra resolver. E que ele teria que ir embora. E, enfim, depois eu explico, mas eu já estava acostumada com essas interrupções, porque ele é da área de TI, e então sempre tinha, assim, algumas demandas meio fora de hora, e ele tinha 2 empregos, né? Então, ele sempre justificava algumas ausências por conta disso. Daí ele saiu daqui, às 6 e pouca, e aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim: filha, o seu namorado tem outra namorada e só você que não quer ver. Eu falei, gente, não é possível, sabe assim, será? Mas será, bicho? Tipo assim, mas estava numa paz, apesar de tudo. Até porque eu e minha mãe estávamos fazendo um propósito de oração, 13 dias de oração, que acabava no dia 13 de junho. E aí, chegou o dia 13 de junho, fizemos o último dia do propósito. Aí, eu fiquei conversando com ele, como sempre, normalmente, ele sempre falava comigo, né? Bom dia, blá, blá, blá. E, né, a gente sempre costumava se ver na sexta. Então, depois do trabalho dele, ele passava aqui, mas sempre chegava super atrasado, tá? Aí, nessa sexta não foi diferente. Sexta-feira 13, ele chegou aqui atrasado, mas eu tava super tranquila, nem reclamei. Ele até brincou que eu tava muito tranquila. E aí, estávamos no carro e o telefone dele começou a tocar. E ele tinha acabado de trocar de telefone. E aí, quando veio a ligação, apareceu a foto da pessoa que tava ligando. A foto do perfil, né? Da pessoa que tava ligando. E aí, apareceu uma menina. E eu falei assim, cara, quem é que tá te ligando? E ele falou que era um amigo dele. Aí eu falei assim, olha, é uma menina, né? Na foto é uma menina. Ele falou, não, é a mulher do meu amigo. Falou o nome do amigo. Aí eu falei assim, cara, não é, porque você já me mostrou uma foto dessa menina, dessa mulher dele, e eu sei que não é essa. E aí eu vi que ele começou a ficar muito nervoso. E ele parou de olhar pra mim, assim, ele não conseguia nem olhar na minha cara. E ele ficou meio paralisado, assim, mudo. E eu fiquei... cara, quem que tá te ligando? E ele começou a falar que ele não sabia quem que estava ligando pra ele. Ai, meu Deus, por que, Senhor? Falou que não sabia. E ficou nessa, cara, não sei. Eu falei assim, bom, se você não sabe, não tem problema, então. Deixa que eu ligo pra quem tá te ligando e a gente descobre por que ela tá te ligando, né? Você não acha que faz sentido? Aí ele falou assim, a gente só tem essa opção? Aí eu falei, eu acho que a gente só tem essa opção, porque tá bem estranho isso, né? E aí ele falou assim, cara, eu já sei, é porque eu troquei o chip com a minha mãe e aí deve ser um contato do celular da minha mãe que tá ligando pra mim. Vamos lá na casa da minha mãe que ela vai te confirmar isso. E eu assim, não tem problema, vamos ligar pra essa pessoa, vamos só ligar. Eu falei assim, ou então você me fala quem é. E aí eu comecei a ficar muito tranquila e pedindo, cara, só seja sincero, fala quem que tá te ligando. E aí ele falou assim, é uma ex-namorada minha. Aí eu falei assim, por que ela tá te ligando e você nunca me falou dessa ex-namorada? Porque eu já tinha perguntado de ex-namoradas e ele nunca tinha falado dessa. Porque eu já tinha visto a foto das outras, né? E aí eu não reconheci a foto dessa. E aí ele falou assim, não, uma ex-namorada minha que eu tô conversando faz um tempo. Eu falei assim, há quanto tempo? Ele, uns meses. Eu falei, mas por quê? Ai, Deus, por quê, né? E eu falei assim, tava realmente assim, sendo bem, bem tranquila, assim. Mas por que você tá conversando com ela? E, o que aconteceu? Ele, não, eu lembrei de uma música e aí me deu vontade de falar com ela. E eu falei assim, olha, então, tipo assim, acho que você gosta dela, né? No caso, o que tá fazendo comigo? E aí ele começou a tentar justificar que ele gostava das duas e que ele tava confuso. E, bom, pra mim ali já, cara, né?
claramente você não tá interessado em mim, tá interessado nessa menina, então fica com essa menina. Só que aí começou a me dar raiva, né? Aí veio a raiva e eu comecei, tipo assim, cara, então fica com essa menina aí, tipo assim, né? O que você tá fazendo comigo? Eu só quero ir pra... Me deixa aqui que eu vou chamar um Uber. Aí ele, não, vou te deixar em casa e a gente vai conversando. E aí eu fiquei, tipo, né, naquele momento, assim, muito desnorteada, sabe? Que, tipo assim, cara, o que tá acontecendo? E pensando, assim, os 13 dias de oração, minha mãe tinha falado que, né, tinha já revelado o que ia acontecer. E eu, realmente muito magoada, assim, né? Porque eu tava me sentindo extremamente rejeitada naquele momento. Então eu nem consegui falar, assim, o que eu queria falar, porque eu tava, assim, meio... Sabe quando... Caraca, o que tá acontecendo? Tipo, não é possível que isso tá realmente acontecendo. E aí, ele falou assim, ele me deixou em casa e falou assim, mas você quer me bater? Aí eu falei assim, sabe quando... Não, eu só queria ir embora, eu só queria sair dali. Aí eu fiquei assim, tipo, olha, eu acho que pra mim deu, né, não sei o que, ele tem certeza, tipo, essa é a última vez que a gente vai se ver. Eu falei, olha, eu não sei, é porque eu não tô conseguindo entender muita coisa. Ele também não tava me explicando direito as coisas, ele não tava falando. E aí, eu fui pra casa. Só que antes, né, aí antes de eu sair do carro, eu falei assim, mas qual o nome dessa menina? Porque você nunca me falou dela. Ele falou o nome dela. E eu falei assim, tá, o sobrenome, não quis me dar o sobrenome. E, ponto importante, ele não tem rede social. Tá bom? Fica a dica. E aí, eu depois cheguei em casa, comecei... Não, no carro mesmo, eu já comecei a procurar alguns amigos dele que tinham um Instagram. E fui nos amigos e achei a menina num dos amigos. Que ele também era uma pessoa muito sem amigo. Eu não tenho muito amigo, eu não saio, não faço nada. E realmente não tinha tempo pra sair com os amigos, no caso, né? Porque tava saindo com, né, outra namorada e outras meninas. E aí, eu peguei o nome da menina, adicionei no Instagram. Cara, ela me aceitou muito rápido. Só que eu cheguei em casa, eu fiquei, o que eu vou fazer agora?